Olá, muito bom dia para você. Vamos dar sequência às nossas meditações sobre comer para a glória de Deus? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mudança na alimentação que teve após o pecado. Nós vimos no dia de ontem que Deus se preocupou com a alimentação da raça humana. Deus havia providenciado frutas, uma diversidade incrível de frutas que o ser humano podia comer e isso seria o suficiente. E um detalhe que eu até esqueci de comentar ontem, que o ser humano não era do meu tamanho, assim, 1,70 m e pouquinhos. Não, o ser humano era um homem robusto, forte, a mulher também era alta, forte, proporcional, seus 3 metros de altura por aí. E mesmo assim, a alimentação perfeita para eles era uma alimentação frugívora, apenas de frutas. Olha que curioso. Mas o que ocorre? Nós já vimos aqui no dia de ontem que o ser humano acabou cedendo à tentação de Satanás, caiu no pecado do apetite, na perca do domínio próprio. E, infelizmente, passou a ser dominado por Satanás nesta questão. Nós vimos também que Jesus venceu neste ponto e que se nós quisermos vencer, nós conversarmos sobre esse assunto é fundamental, certo? Mas o que aconteceu então? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17. Nós vamos ver agora o momento da conversa com Deus, de Deus com o homem. Diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E ainda o versículo 19: Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Aqui, além de Deus chamar a atenção do ser humano, principalmente do homem aqui, para a fraqueza que ele havia tido, pelo pecado que ele havia cometido, fala que agora a terra estava maldita por causa dele e que haveria necessidade de uma mudança na dieta do ser humano. Agora não seria apenas frutas, acrescentaria também aqui, como fala, as plantas do campo, as ervas do campo, dependendo da versão. Basicamente a dieta do ser humano, fora do Jardim do Éden, consistia em frutas, sim, sementes, cereais e também legumes, as verduras. O Pai do Céu acrescentou isso agora à dieta da raça humana. Por quê? O trabalho no Jardim do Éden era um trabalho leve. Por mais que tinha atividades, Adão e Eva sempre tinham coisas para fazer, mas era um trabalho bem tranquilo, sem contar também que não havia pecado, não havia mudança climática, estava tudo certo. Mas agora fora do Jardim do Éden, o trabalho seria mais bruto, ele teria que lavrar a terra, trabalhar na terra, do suor do rosto comer o pão. E Deus viu, mais uma vez, que havia necessidade agora de um ajuste na alimentação. Eu vou parar um pouquinho aqui e fazer a pergunta que eu fiz no dia de ontem. Deus se importa com a nossa alimentação? Deus se importa com o que nós comemos? Mais uma vez nós percebemos que sim. Se Deus se preocupou até com a mudança na dieta, porque ia mudar o clima, porque ia mudar a espécie de trabalho, claro que Deus se importa com a nossa alimentação. Não é um assunto de pouca importância, não é algo que tanto faz, não é de acordo com o que eu quero, com o que eu gosto. Deus se importa sim e Ele tem exatamente a dieta para cada um de nós. E foi isso que Ele fez com Adão e com Eva. Ele acrescentou algumas coisas na dieta para que eles pudessem ter energia para o trabalho que seria diferente agora na sequência. Bom, por causa do pecado, se vocês lerem na sequência dos versos ainda, o Papai do Céu fala que eles não poderiam permanecer no Jardim do Éden mais porque eles estavam em pecado e eles não poderiam mais ter acesso à árvore da vida. Olha que triste. Uma coisa que fazia parte da dieta deles, que perpetuava a vida deles pelo poder de Deus, eles perderam acesso, que era o fruto da árvore da vida. Eles foram retirados do Jardim do Éden. Eu tenho certeza que eles imploraram para Deus para permanecer. Era o lar deles. Era um ambiente muito agradável, muito gostoso. Tinha tudo ali, todas as frutas à disposição.
mas por causa do pecado eles não podiam permanecer e não podiam mais comer do fruto da árvore da vida. O versículo 24 chega a falar que Deus expulsou o homem e colocou a leste do jardim, na porta do jardim, querubins, que é uma classe bem elevada de anjos, e uma espada flamejante que cortava todo o caminho que dava para a árvore da vida, para que nenhum descendente de Adão e Eva entrasse lá e tomasse desse fruto. A raça humana estava proibida de utilizar essa alimentação. Mas olha só que curioso aqui. O Papai do Céu, como eu falei, ele se preocupou com a alimentação do ser humano, fez esses ajustes e mais uma vez Deus percebeu que uma dieta vegetariana era o suficiente para aquele homem grande, aquela mulher grande também, e num trabalho super pesado, mesmo com as mudanças climáticas, isso seria o suficiente para as atividades deles. Eles não precisavam de nada mais além disso. E eu até vou adiantar um pouquinho aqui. Será que eles precisavam de carne para o trabalho? Porque o trabalho era pesado. Será que eles precisavam disso? Será que ia faltar vitamina? Será que eles iam ficar fracos, anêmicos, se não comessem carne? Claro que não. Deus é sábio, Deus vê todas as coisas, Ele viu que não seria necessário. A geração de Deus que vem a partir da família de Sete, todos eles comem uma alimentação vegetariana, até que eles se misturam com a família de Caim. A família de Caim, mesmo antes do dilúvio, já comia carne. Você sabia disso? Eles já comiam carne. Por isso que eles foram cada vez mais se afundando no pecado, se afastando de Deus, endurecendo o coração contra Deus e perdendo não só o controle de si, mas como também o respeito à vida. Se você ler aqui na Palavra de Deus, você vai perceber que o ser humano se afundou num nível de pecado que em Gênesis, aqui no capítulo 6, o Pai do Céu fica muito triste. Ele fica muito triste porque a geração de Sete se misturou com a geração de Caim e poucos fiéis restaram. E durante um dia inteiro, os pensamentos do coração deles eram só mal, continuamente. E aí Deus precisou intervir através do dilúvio, que nós bem conhecemos também. Através do dilúvio, o Papai do Céu interviu e cortou aquela geração corrompida, perversa, tirou eles da terra, aqueles que não confiavam no nome do Senhor. Bom, e você? Confia no nome do Senhor? Você confia também nas ordenanças de Deus e no cuidado de Deus, principalmente com relação à alimentação? Ou você acha que você sabe o que é melhor para você? Que você sabe o que é melhor para o seu organismo? Eu quero mais uma vez lembrar aqui que Deus é o Criador da nossa maquinaria. E Ele sabe exatamente o tipo de combustível que é perfeito para a nossa saúde, que é perfeito para o pleno funcionamento do nosso organismo. Que o Pai do Céu possa abençoar a mim e a você, para que possamos permitir que Deus faça os ajustes na nossa alimentação. Não nós, porque nós vamos nos equivocar, mas que Deus possa nos dirigir também nessa questão. E eu aguardo você para o dia de amanhã.